Estamos de volta com uma aula hoje sobre cálculos químicos. Mas antes de começar nossa aula, eu queria deixar uma mensagem para vocês. A mensagem que eu quero dizer é o seguinte: nenhum obstáculo será grande se sua vontade de vencer for maior. Então tenham fé, força e foco. E que Deus nos abençoe. Bem, cálculos químicos é um conteúdo muito importante. Por quê? Que outros conteúdos, que dependem desse conteúdo de cálculos químicos? Olha bem, cálculo estequiométrico, concentração das soluções, as propriedades coligativas, equilíbrio químico, são muitos conteúdos posteriores que vão depender de cálculos químicos. Então é importante que vocês de fato aprendam cálculos químicos, ok? Então vamos lá. Vamos falar então aqui primeiro da unidade de massa atômica. O que é a unidade de massa atômica? Por que surgiu essa unidade? Olha bem, quando a gente vai falar da massa, de um carro, por exemplo, a gente usa 2 toneladas. Não é normal a gente expressar, por exemplo, um objeto com um peso muito elevado em gramas, miligramas, Então, normalmente a gente fala o peso do carro, 2 toneladas. Da mesma forma, uma laranja. Você não vai falar o peso de uma laranja em quilos, toneladas, não é mesmo? Então, pessoal, para tamanhos diferentes de objetos, a gente usa unidades de massa também diferentes. Então, a unidade de massa atômica, ela surgiu dessa dificuldade, partiu desse princípio, que é desenvolver, criar uma unidade para falar do átomo, que é um objeto muito menor do que um gomo de laranja, tá certo? Então, a unidade de massa atômica nada mais é do que a massa de um átomo, expressa em unidade de massa atômica. Ok? Bem, essa unidade, ela foi baseada em quê? Ela foi baseada em 1/12 do carbono 12. Então imagina o átomo de carbono dividido em 12 partes, e aí a gente pegou como referência dessa unidade 1/12 do carbono 12. Ah, mas o que é esse carbono 12? O carbono 12, isso aqui na verdade é o número de massa desse átomo. E por que a gente coloca tanta ênfase, carbono 12? Porque tem o carbono 14. Na natureza tem mais de um tipo de carbono. Então essa referência de unidade de massa atômica foi baseada no carbono 12, ok? Então quando a gente fala assim, a massa atômica do titânio é 48 unidades. O que significa isso? Que é 48 vezes mais pesado, que o átomo de titânio é 48 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono 12. Agora, o que não pode confundir é a massa de um átomo com a massa de um elemento. Na tabela periódica não tem massa de átomo, tem massa de elemento. Então é isso que nós vamos falar agora. Qual que é a diferença? Massa de um átomo para massa de um elemento. Fique ligado. Bem, como é que a gente então faz para encontrar essa massa atômica do elemento? Essa massa que está na tabela periódica. Olha lá. A massa atômica de um elemento, ela corresponde à média ponderada dos átomos isótopos de um elemento. Ah, como assim? Primeiro, o que são isótopos, A palavra iso é de igual e P aqui é prótons. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Olha bem, na natureza, não existe só um tipo de ferro, só um tipo de cloro, só um tipo de hidrogênio. Existem os átomos isótopos, que são, vamos igual o caso do cloro aqui que eu vou citar, São 2 tipos de cloros, olha lá, mesmo número atômico, então é cloro, cloro, mas a massa é diferente. Tem o cloro que tem massa 35 e tem o cloro que tem massa 37. Porém, na natureza só existe 25% desse cloro
e 75% desse cloro. Então, para calcular a massa atômica do elemento, a gente faz uma média ponderada. Como é que é feito isso? Ó, eu pego a massa do cloro aqui e multiplico pela abundância dele. Então, ó, 35 vezes 25, mais a massa aqui 37 vezes 75, ó, 37 vezes 75. E divido tudo por 100, né? Porque é 100% aqui, a massa total aqui é 100%. Então aqui eu fiz com 2 átomos de cloro, mas se eu tiver 3 hidrogênios, é a mesma coisa, dá para fazer a média do mesmo jeito. 3 ferros, 3 neônios, sei lá, é a mesma coisa. Você vai pegar a massa vezes a porcentagem dele, somar com a massa vezes a porcentagem do outro e por aí vai, e dividir tudo por 100. Tá bom? Fazendo essa conta, a massa atômica do cloro, do elemento químico cloro, deu 35,5. Então, por isso que às vezes, lá na tabela periódica, você vai ver a massa, o número de prótons, o número atômico, ele é inteiro, ele é redondo. Agora, a massa atômica vai aparecer lá na tabela periódica, muitas vezes, é fração, igual aqui 35,5, 15,99 para o oxigênio, né? O hidrogênio 1,0 não sei quanto, entendeu? Porque justamente por causa dessa média aqui que é feita, ok? Então vamos lá, prosseguindo aqui. Bem, agora vamos falar da massa molecular, que nada mais é do que a massa de uma molécula, expressa em unidades de massa atômica. Mas lembrando que quando eu falo massa molecular, eu também posso usar o mesmo critério para calcular a massa de um composto iônico, tá bom? Então, a massa molecular é a massa da molécula do composto iônico expressa em unidades de massa atômica. Como é que a gente faz esse cálculo? Ó, veja bem, eu tenho aqui os dados, né, que são as massas atômicas, que é a massa de cada átomo de um elemento químico, né? Desculpa, é a massa de cada elemento químico. Lembrando que a massa do elemento químico, a gente vai encontrar nessas massas atômicas, a gente vai encontrar lá na tabela periódica, né? E é a média ponderada dos isótopos daquele átomo, ok? E aí alguns valores são arredondados, tá? Então, beleza. Então aqui eu tenho uma molécula de água. Como é que eu vou calcular a massa molecular da água? Muito simples, olha. Primeira coisa que você vai fazer é observar quais elementos compõem aquela molécula. No caso da água, eu tenho aqui então hidrogênio e oxigênio. Agora você vai olhar quantos átomos tem de cada elemento. O hidrogênio são 2. Então eu tenho 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio é 1 átomo de oxigênio. Agora você vai multiplicar pela massa atômica de cada um. O hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16. Pronto, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 16, 16. Agora você vai somar, vai dar 18U. Quando eu falo que a massa molecular da água é 18U, significa que uma molécula de água tem uma massa 18 vezes mais pesada que 1/12 do elemento químico carbono, ok? Agora a molécula de glicose, mesmo esquema, ó. Quais elementos compõem essa molécula? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos tem de cada um? 6, 12 e 6. Agora eu vou multiplicar. Carbono vale 12. 6 vezes 12. Hidrogênio vale 1. 12 vezes 1. Oxigênio vale 16. 6 vezes 16. Ok? E aí você vai fazer essas multiplicações e somar. Vai dar aqui 180 unidades. O que significa então que essa molécula é 180 vezes mais pesada do que 1/12 do elemento carbono. Bem, agora essa molécula aqui tem que ficar atento. Vamos separar os elementos primeiro. Ferro, enxofre, oxigênio, beleza? Ó, o ferro eu tenho 2 e o enxofre, agora toma cuidado. Tudo que está dentro do parêntese você vai multiplicar por 3. Então eu tenho um enxofre aqui, na verdade são 3, então eu vou colocar 3. Eu tenho 4 oxigênios, na verdade são 12, porque 4 vezes 3 dá 12.
Agora você vai multiplicar pelo valor de cada um. Ferro vale 56, o enxofre vale 32, o oxigênio vale 16. Ó, vai fazer essa conta, tá bom? Vai multiplicar tudo e somar. E aí você vai ver que na hora que você multiplicar e somar tudo, vai dar 400 ok? Muito simples, não é isso? Então vamos lá, vamos falar agora de massa molar. Continuando aí o nosso assunto, né, dos cálculos químicos, vamos falar agora sobre mol, constante de Avogadro e massa molar. Cuidado para não confundir massa molar com massa molecular, tá bom? Antes de falar da massa molar, vamos falar aqui então do mol e da constante de Avogadro. Certa vez, explicando essa matéria de mol para uma turma, o aluno falou assim: ah, professora, eu já ouvi falar desse mol. Minha mãe me mandou comprar um moi de salsinha. É o mesmo moi de salsinha? Não, né, gente? Moi de couve? Não, tá bom? Só para descontrair um pouquinho aí. O que é então esse mol, afinal de contas, né? Olha bem, se eu perguntar para vocês assim, quanto que é uma dúzia? O que vocês vão me falar? Lógico, 12. 12 o quê? 12 ovos, 12 laranjas, 12 pessoas, 12 cadeiras, não é? Então, 12 é um valor, é uma unidade, né? Todo mundo conhece e sabe que é um valor estipulado já, tá bom? Então tá, 12 não importa se é 12 pessoas, se é 12 lápis, não importa. Uma dúzia são 12. Mesma coisa se eu falar uma centena. Uma centena são 100, não importa de quê. Se são 100 lápis, se são 100 bolsinhas, se são 100, não importa, 100 salgadinhos, né? Uma centena são 100. O mol também é um valor, é uma constante, tá bom? E quanto que vale um mol? Um número enorme, tá bom? Enorme. Olha lá quanto que vale um mol. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Significa que se eu desmembrar essa potência aqui, vai vir aqui, ó, 23 casas depois dessa vírgula. Então, são 600 trilhões, né? Então, é um número imenso, ok? Então, esse número, ele é chamado de constante de Avogadro, que é nada mais é do que o nome de um cientista que chegou a esse mol aqui, tá bom? A esse valor. Então, toda vez que eu falar de um mol, eu tô falando desse valor aqui. Não importa se eu tô falando se é um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de lápis, um mol de pincéis, um mol de pessoas, não importa. Se eu falar um mol, é essa quantidade aqui, tá bom? Embora a gente não vai usar isso aqui para falar de ovos, de pessoas, a gente vai usar para falar de átomos, de moléculas, de partículas como elétrons, prótons, ok, pessoal? Então, um mol é esse valor aqui, e é também chamado de constante de Avogadro. Agora, o que é a massa molar, então? A massa molar é a massa de um mol expressa em gramas por mol. Por exemplo, tá aqui essa substância, o ácido sulfídrico. A massa molecular do ácido sulfídrico, se você fizer a continha, né? Ah, o hidrogênio vale 1, então 1 vezes 2, mais. O enxofre vale 1, como só tem 1 aqui, então 1 vezes o valor dele, 32. Olha lá, 1 vezes 2, 2, mais 32, 34. A massa molecular desse ácido é 34 unidades. Massa molecular é expressa em unidades de massa atômica, que tem o mesmo valor, numericamente falando, a massa molar tem o mesmo valor da massa molecular, que é 34 também, porém, gramas por mol. Quando eu falo que a massa molar do ácido sulfídrico é 34 gramas por mol, o que significa isso? Que 1 mol de moléculas de ácido sulfídrico pesa 34 gramas, ok? Então, isso que é massa molar, é a massa expressa em gramas por mol.
Então, quando eu falo assim, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Significa que 1 mol de moléculas de água. Quanto que é 1 mol de moléculas de água? Esse tantão aqui. Esse tantão de moléculas de água aqui, ó, se eu levar na balança e pesar, vai dar 18 gramas. Ou 18 gramas desse 18 gramas contém 1 mol. E quanto que é 1 mol? Isso tudo de moléculas aqui. Ok? Então, conseguimos aí avançar mais um pouquinho. Já falamos de unidade de massa atômica, massa molecular, massa molar, o mol, constante de Avogadro, não é? Vamos continuando então com força, foco, fé, muito amor no coração e muita persistência, tá bom? Vamos lá, continuando. Continuando, pessoal, vamos falar da quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? Nada mais é do que o número de mols. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, ele pergunta qual a quantidade de matéria. Ele está querendo saber quantos mols há. Nada mais do que isso. Aí tem uma formulazinha aqui, tá vendo? Ou a gente pode usar a regra de 3 também, mas tem essa fórmula aqui, olha. Quantidade de matéria, então, é número de mols, que é igual a massa sobre a massa molar. Veja o exemplo. Em um sistema há 900 gramas de glicose, C6H12O6. Qual a quantidade de matéria contida nesse sistema? Ele quer saber o seguinte, essas 900 gramas de glicose são quantos mols? Nada mais do que isso que ele está querendo saber, tá bom? Então, como eu disse, você pode jogar na fórmula ou fazer a regra de 3. Jogando na fórmula, nós vamos precisar da massa, que é 900 gramas, tá aqui, e a massa molar. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que nós já calculamos a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. 180 gramas por mol. Tá vendo? Então, nós vamos fazer essa conta aqui, né? Corta aqui, 90 dividido por 18, que vai dar, deixa eu fazer a continha aqui, acho que vai dar 5, né? 5 mol. Olha lá, ok? 5 mol, tá certo, pessoal? Então, 900 gramas de glicose corresponde a 5 mols de moléculas de glicose, ou seja, se eu te perguntar quantas moléculas tem, olha bem, daqui a pouco nós vamos fazer um exercício. Você sabe que 1 mol de moléculas tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se tem 5 mols, você vai multiplicar por isso aí. Mas aqui ele não pediu isso, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo assim. Aqui ele só pediu o número de mols, que é a quantidade de matéria. Tá bom, pessoal? Para encerrar essa aula, e depois a gente vai, nós vamos fazer uma segunda aula de exercício apenas, né? Mas para encerrar essa aula, a gente vai encerrar falando aqui de volume molar, tá bom? O que é o volume molar? Muito simples, volume ocupado por 1 mol. Agora, de qualquer gás na CNTP, tem que ficar atento a isso. É o volume na CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão, tá bom? Se não estiver na CNTP, não adianta, você não vai usar esse valor aqui. Outra coisa importante, que antes, há um tempo atrás, era 22,4 litros. Hoje, atualizado, o volume molar de 1 mol de qualquer gás vale 22,7 litros. Então, ó, 1 mol de CO2, 22,7 litros. 1 mol de O2, 22,7. Então, por hoje é só. Próxima aula, a gente vai fazer uma aula de resolução de exercícios. Ok? Um abraço, fiquem com Deus. Força, foco e fé sempre.